Esse é um dos pecados mais traiçoeiros porque a gente nunca sabe quão longe alguém pode ir por causa dele. Não se trata apenas da comida, se trata do prazer e da satisfação. E a gente já viu o que a busca pelo prazer pode causar na vida das pessoas. Esse pecado está relacionado à falta de controle, ao excesso. Nunca será o suficiente e você sempre vai precisar ir mais fundo e mais longe, até que a palavra limite não exista mais. E o caso de hoje mostra perfeitamente o que acontece com a mente de uma pessoa que nunca está satisfeito, que não tem autocontrole e que segue essa necessidade doentia de matar essa fome. O nosso quinto pecado é a gula. No dia 12 de novembro de 1934, Dahlia Budd, que procurava sua filha Gracie Budd há mais de 6 anos, recebeu uma carta. Abro aspas. Querida senhora Budd, no sábado, dia 3 de junho de 1928, eu te chamei para entregar queijos e morangos. A gente comeu junto, a Grace sentou no meu colo e me deu um beijo. Ali, eu decidi comê-la e levaria ela embora com a desculpa de que iríamos para uma festa. Você disse, tudo bem, pode levá-la. Eu a levei para uma casa vazia que eu tinha escolhido. Quando chegamos lá, eu disse para ela ficar do lado de fora da casa. Ela ficou do lado de fora pegando flores. Eu entrei na casa e tirei as minhas roupas, porque eu sabia que se não fizesse isso, elas ficariam sujas de sangue. Quando eu estava pronto, eu fui até a janela e chamei ela. Eu disse para ela subir até o segundo andar e me escondi no closet e esperei ela entrar. Quando ela viu que eu estava pelado, ela começou a chorar e tentou fugir. Eu corri atrás dela e a agarrei. E ela disse que contaria para a mamãe. Fecho aspas. Ele continua a carta dizendo como ele matou e comeu a Gracie. Ele cozinhou a carne e demorou 9 dias para comer tudo. O detetive responsável pelo caso da Gracie foi o William King e ele passou 6 anos atrás de Frank Howard, que era um pseudônimo, mas na época ele não sabia que se tratava de um pseudônimo. No dia 4 de junho de 1934, saiu a foto de uma menina no jornal de Nova York e uma dona de casa que morava no Brooklyn recortou essa foto e mandou para a polícia dizendo que aquela era a Gracie Budd. Naquele momento, o detetive William percebeu que ele não era o único que ainda procurava a Gracie, mesmo depois de 6 anos. O detetive entrou em contato com Walter Winchell, que era um colunista de fofocas da época, e o plano dele era que o Walter publicasse uma pista falsa na esperança de atrair a atenção do assassino. E funcionou, porque depois de um tempo, a mãe da Gracie recebeu aquela carta confessando o crime e contando todos os detalhes do crime. O assassino estava hospedado na pensão da Frida Schneider, e lá ele encontrou um envelope de carta com papel timbrado com as informações de uma empresa. Ele riscou o nome da empresa e usou aquele envelope para mandar a carta para a mãe da Gracie. O detetive William demorou 4 semanas para rastrear a origem do envelope e ele encontrou a tal empresa e chegou no funcionário que tinha se hospedado na pensão da Frida Schneider, onde ele provavelmente tinha esquecido o envelope. Com a ajuda da Frida, eles descobriram em que quarto esse funcionário tinha se hospedado e, o mais importante, quem tinha se hospedado depois dele. E aí, ele encontrou o nome Albert Fish. No dia 13 de dezembro de 1934, Albert Fish foi preso e ele não apenas confessou o crime, como ele começou a contar em detalhes como tudo aconteceu. Durante a noite, ele levou a polícia até uma casa abandonada e precária que ficava escondida atrás das árvores, e ele conhecia aquela área porque ele já tinha morado ali perto alguns anos atrás. Apesar do frio e da escuridão, a polícia começou a buscar pela área atrás de provas e eles conseguiram encontrar o crânio da Gracie. No dia seguinte, as buscas continuaram e no segundo andar, onde aconteceu o crime, a polícia encontrou manchas de sangue no chão e nas paredes. Enterrado, do lado de fora da casa, a polícia encontrou um cutelo enferrujado e sujo de sangue, um serrote e 80 pedaços de ossos, e os ossos pertenciam a uma criança de até 10 anos. Os ossos e a arcada dentária batiam com o da Gracie Budd. Eu tive que colocar o roupão porque o cabelo tava pinicando as minhas costas. Enfim, detalhes. Vamos continuar. O encontro entre o Albert e a Gracie não foi por acaso. O objetivo inicial do Albert era matar o Edward Budd, de 18 anos, e ele tinha visto o Edward em um anúncio no jornal de Nova York. Ele
pegou o número da família no jornal, ligou pra eles e disse que o seu nome era Frank Howard. O Albert enviou um telegrama pro Edward e combinou de visitar a família para explicar que tipos de serviço ele precisava na sua fazenda que não existia. Quando ele chegou na casa da família, ele viu que o Edward era um rapaz forte e que facilmente podia bater nele, então ele desistiu do plano de levar o Edward. Foi aí que ele viu a Grace e ficou encantado com o jeito e a aparência dela. Ela tinha uma aparência meio masculina, um jeito meio de menino. Os pais da Grace não viram perigo no Albert porque ele parecia só um senhor indefeso que queria pessoas para trabalhar na fazenda dele. Ele não apresentava nenhum perigo, aparentemente. Dias antes do crime, ele pegou o telegram que ele tinha enviado pro Edward e inventou uma história pra Delia dizendo que ia no aniversário do sobrinho dele e perguntou se ele podia levar a Grace junto nesse aniversário. A Delia não tinha motivos pra desconfiar do Frank, na verdade ela estava impressionada com a aparência excêntrica dele e o dinheiro dele. Eles eram uma família simples, que tinham dificuldade em se manter, eram 7 pessoas, então quando ele apareceu oferecendo empregos e dinheiro, ela ficou impressionada. Mas, apesar disso, inicialmente ela não queria deixar a Grace ir na festa com o Frank. Mas aí o pai da Grace disse que fazia tempo que ela não se divertia, que ela não saía de casa, e a mãe acabou deixando a filha ir na festa. O Albert passou um endereço que não existia pra Delia e prometeu levar a Grace de volta pra casa às 9 da noite. Mas eles nunca voltaram. O Albert e a Grace pegaram o trem. Primeiro, eles foram numa banca de jornal pro Albert pegar um pacote, que eram as facas dele. Depois, eles foram pra casa abandonada e o resto a gente já sabe porque o Albert escreveu o que aconteceu. Albert Fish nasceu Hamilton Fish em 1870. Quando ele tinha 5 anos, o pai dele morreu e a mãe dele colocou ele em um orfanato. A família dele tinha um histórico conturbado. Por exemplo, ele tinha um tio que sofria de psicose religiosa. Aos 9 anos, as coisas começaram a desandar. Ele começou a mentir e a roubar, e ele disse que ver crianças apanhando no orfanato traumatizou ele de uma maneira tão profunda e intensa que na vida adulta ele começou a desenvolver hábitos incomuns: canibalismo e assassinato. Ao mesmo tempo em que ele dizia que essas agressões traumatizavam ele, elas também excitavam ele. Ele sentia prazer quando ele apanhava e ele sentia prazer vendo os outros apanhando. No ensino fundamental, ele começou a sofrer bullying. Os colegas de classe dele chamavam ele de Ham and Eggs, que é um café da manhã americano, e é um trocadilho com o nome dele. Quando ele saiu da escola, com 15 anos, ele mudou de nome e começou a se chamar Albert. Depois da escola, ele começou a se prostituir para ganhar dinheiro, e ele se mudou para Bruxelas e começou a explorar a sua vida sexual. Aos 24 anos, ele voltou para os Estados Unidos e foi morar em Nova York. Lá, ele virou pintor. Aos 28 anos, ele se casou com uma mulher chamada Ana, de 19 anos, e juntos eles tiveram 6 filhos. Antes de se casar, ele conversou com ela sobre alguns interesses que ele tinha e ela aceitou. Então, ele começou a viver uma vida dupla. De dia, ele sustentava a esposa e filhos, e à noite, ele tinha relações com homens mais novos. Esses encontros com homens mais jovens começaram a ficar cada vez mais violentos, porque o Albert era um homem sádico e um psicopata. Ele sabia quem manipular e como manipular, então ele fingia ser normal, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia controlar os seus desejos bizarros, talvez ele nem quisesse controlar. O Albert também era um serial killer que criou uma persona, então ele conseguia andar por aí e disfarçar sua loucura e fingir que era um cara normal, com uma família normal, e o casamento dele era só uma fachada. Por causa do emprego de pintor, ele começou a viajar pelos Estados Unidos e começou a procurar vítimas. Na maioria eram meninos menores de idade. Ele atraía esses meninos oferecendo emprego, oferecendo dinheiro, e aí ele abusava deles. Enquanto ele trabalhava, ele usava um macacão que cobria o corpo inteiro, então ele estava pelado, justamente para abusar das vítimas. Além disso, se a vítima encontrasse ele na rua, não ia reconhecer ele, porque ele estaria usando uma roupa completamente diferente. Depois de abusar da vítima, ele mudava de cidade. Em todas as cidades em que ele passou,
ele abusou de pelo menos uma criança. Em Santa Luz, o Albert conheceu o Keenan, de 16 anos, e ele levou esse menino para casa e deu roupas para ele. Ele manteve o Keenan na casa dele por um período de 2 a 4 semanas, e nesse tempo eles tiveram relações sexuais, sempre envolvendo sadomasoquismo, dor e urina. O Albert começou a entrar em transe e ele ficava nessa por 4 ou 5 dias, e ele não saía do transe enquanto ele não satisfazesse todos os seus desejos sádicos. Mas esses desejos só aumentavam e ficavam cada vez mais sombrios. Na última relação que ele e o Keenan tiveram, ele fez o Keenan ter uma ereção, pegou uma faca e cortou um pedaço. O objetivo dele era matar o Keenan, mas depois que ele viu o olhar de desespero do menino, ele desistiu. Ele deixou uma nota de $10 e foi embora da cidade. Quando ele tinha 53 anos, depois de 19 anos de casado, a esposa dele largou ele por outro cara. Ela levou os móveis, os bens e deixou os 6 filhos para ele cuidar. Aquilo deixou o Albert muito abalado, porque na cabeça dele, ele tinha feito tudo pela família dele, mas no fim não adiantou de nada e a esposa foi embora. E depois disso, as coisas não melhoraram. Ele começou a ter sonhos estranhos com Jesus e os anjos sussurrando coisas pra ele, que no começo ele não entendia, mas depois ele entendeu que eles estavam falando: bata neles, açoite eles, arranque a orelha deles, corte a boca deles. E ele entendeu que Jesus e os anjos estavam citando versículos bíblicos e ele precisava fazer aquelas coisas. De acordo com uma filha dele, ele era o tipo de cara que sempre ia pra igreja, que sabia todos os livros da Bíblia e sempre orava antes de comer. Ele já foi zelador de uma igreja presbiteriana e já pediram para ele pintar os anjos no teto da igreja. Ele começou a ver pinturas de santos sendo torturados, João Batista, que foi decapitado, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, e outros santos que eram torturados, e eles eram santos justamente por serem torturados. Então, vendo essas imagens, o Albert começou a acreditar que a tortura, a violência e a dor eram coisas boas que deveriam ser praticadas. Ele usou de exemplo a história de Abraão, quando Deus mandou Abraão matar o seu único filho, e ele se via como Abraão, o cara que iria executar, e ele se via como Isaac, a pessoa que seria sacrificada. E ele acreditava que, assim como Abraão, ele precisava fazer sacrifícios para perdoar os próprios pecados, e ele escolheu como oferendas crianças. E ele se perguntava se aquilo que ele estava fazendo era errado, por que Deus nunca parou ele, do mesmo jeito que parou Abraão? Na velhice, ele se mudou para Nova York e ele começou a morar em pensões, ou ele ficava um tempo na casa das filhas. Depois, ele foi morar com o filho e começou a trabalhar como pintor, continuou trabalhando como pintor, e o filho era o assistente dele. As instituições que o Albert escolhia para trabalhar sempre envolviam crianças, ou era um hospital, ou um parque aquático, ou uma escola, sempre tinha criança envolvida. Ele normalmente usava o porão ou o sótão desses lugares para abusar das crianças, até que um funcionário descobrisse e encerrasse os trabalhos com ele. Ele sempre usava muita violência, ele amarrava e torturava e estrangulava essas crianças. Algumas vezes, ele amordaçava elas, mas na maioria das vezes não, porque ele gostava de ouvir os gritos. Ele normalmente ia atrás de crianças negras, ou pardas, ou latinas, porque ele sabia que a polícia não ia investigar o sumiço dessas crianças. Ele andava pela cidade de trem procurando novas vítimas, e naquela época as crianças brincavam soltas porque os pais não achavam que sequestradores levariam crianças pobres, porque os pais não iam pagar uma recompensa. Então as crianças ficavam livres e brincavam sem a supervisão dos pais, e elas eram alvos fáceis para o Albert. Em 1924, enquanto ele pintava uma casa, ele atraiu o Francis McDonald, de 7 anos, para o meio da floresta, e ele atraiu o menino oferecendo uvas passas. À noite, a mãe foi procurar o Francis, mas ele tinha desaparecido. Na manhã seguinte, um grupo de escoteiros que estava ajudando na busca encontrou o corpo do Francis seminu, escondido por gravetos e folhas no meio da floresta. Quanto mais sonhos com Jesus ele tinha,
mas ele acreditava que precisava usar violência, sentir prazer na dor, torturar as pessoas, então os crimes dele foram ficando cada vez mais violentos. Uma vez, ele levou um menino, uma criança, pro lixão, tirou a roupa do menino, bateu no menino, enfiou uma faca na barriga do menino e bebeu o sangue dele. Foi mais ou menos nessa época que ele começou a praticar canibalismo e vampirismo. De acordo com o Albert, carne de criança tem gosto de vitela e ele comia com vegetais, ele chegou a escrever uma receita, e durante o dia ele comia a carne, durante a noite ele se masturbava. Na cabeça dele, comer a carne e beber o sangue era comunhão com Deus. Ele usou de exemplo a última ceia de Jesus, onde ele fala para comer o pão que representa o corpo e beber o vinho que representa o sangue, mas no caso do Albert, ele levou isso pro lado literal. O Albert já tinha sido preso mais de 6 vezes, acusado de roubo, de enviar coisas indecentes pelo correio, e diversas vezes ele foi pego tendo relações com menores de idade. Mas ele sempre era solto ou porque a sentença era suspensa ou porque ninguém fazia uma queixa contra ele. Alguns policiais comentaram que ele parecia tão inocente, logo não tinha como ele ser um bandido. Até que anos depois, esse senhor de aparência inocente foi preso, acusado de estrangular e abusar de crianças, além de praticar canibalismo e vampirismo, acreditando numa fé distorcida. Em 1920, que foi a época em que o Albert cometeu alguns dos seus vários crimes, não tinha o FBI, como tem hoje, não tinha um banco de dados, então não tinha como conectar um crime a outro. Então, eles não sabiam que estavam lidando com um serial killer. Na verdade, naquela época, o termo nem existia, não existia um estudo sobre isso. Quem começou a estudar sobre serial killers foi o FBI nos anos 70, muito tempo depois. Quando uma criança desaparecia, a única coisa que eles podiam fazer era tentar encontrar a criança. Eles não tinham recurso, preparo, então eles não faziam ideia do tamanho do problema. O Albert só foi preso porque ele escreveu uma carta e aí rastrearam a carta. Senão, ele poderia cometer os crimes e ninguém nunca saberia. No dia 15 de dezembro de 1930, ele foi internado em um hospital psiquiatra. Ele gostava de escrever cartas e usava pseudônimos, e ele procurava anúncios de mulheres no jornal que queriam encontrar um parceiro. Aquele era o Tinder da época. E ele procurava alguém que compartilhasse dos mesmos interesses que ele. Ele enviava cartas para essas mulheres falando o que ele queria fazer com elas, o que elas iam fazer com ele. E era violência, e sadomasoquismo, e fazer xixi na cara, e bater, e açoite. E ele dava vários detalhes e descrições e mandava essas cartas para as mulheres. As mulheres começaram a denunciar essas cartas, ele foi preso e mandado para um hospital psiquiatra no dia 15 de dezembro. 11 psiquiatras analisaram ele e consideraram ele são, e depois de 3 semanas ele foi solto. Uma psiquiatra disse que não foi nenhuma surpresa esses 11 psiquiatras terem liberado ele, porque o Albert não ia falar sobre as fantasias dele, não ia falar sobre os traumas dele, ele ia contar só o que convém, e aí o psiquiatra ia ver que ele era um cara normal e ia liberar ele, que foi o que aconteceu. Depois que ele foi preso de novo, em 1934, a polícia levou ele para fazer um raio-x e eles encontraram 29 agulhas enfiadas na barriga dele. E ele mesmo tinha enfiado as agulhas lá porque ele gostava da dor. Os filhos que foram abandonados pela mãe e cresceram com o Albert viram ele enfiando agulhas dentro do próprio corpo, e algumas agulhas estavam lá há mais de 7 anos quando ele foi preso. E viram ele enfiando agulha, viram ele se machucando, viram o declínio do próprio pai. Um dos filhos, chamado Albert Jr., disse que chegou em casa e viu uma tábua cheia de agulhas e sangue seco. O pai tinha usado aquilo para se machucar. O Albert disse que o problema da dor é que você se acostuma com ela, então você sempre precisa ir mais longe. Uma vez, ele pegou um algodão, enfiou no próprio reto
e tacou fogo. O psiquiatra que analisou o Albert, inclusive essas informações vieram do psiquiatra e das coisas que o Albert falou e das cartas, e esse psiquiatra fez uma lista para apresentar no tribunal das coisas que o Albert gostava de praticar, ou em si mesmo ou em outra pessoa. Sadismo, masoquismo, flagelação, castração, autocastração, exibicionismo, voyeurismo, pedofilia, cropofagia, que é comer fezes, undinismo, que é prazer em beber xixi, piquerismo, que é prazer em cortar o próprio corpo ou cortar alguém, canibalismo e vampirismo. O julgamento do Albert pelo sequestro e assassinato de Gracie Budd aconteceu no dia 12 de março de 1935. Várias testemunhas de várias cidades foram no julgamento falando que viram o Albert agindo de maneira estranha com crianças, ou viram ele em áreas em que crianças tinham desaparecido, mas nenhuma dessas testemunhas prestou queixa contra ele. Elas só apareceram depois que ele já tinha sido pego. Não se sabe ao certo quantas vítimas o Albert matou, mas ele abusou de diversas crianças em diversas cidades ao longo da vida. Mais de 100 crianças. Ele confessou ter matado duas, a Gracie e um menino chamado Billy, o menino que ele bebeu sangue. Foi responsável por 5 assassinatos e, de acordo com um psiquiatra que avaliou ele e um juiz, ele esteve envolvido no assassinato de pelo menos 15 crianças. Ele foi julgado, considerado culpado e condenado à pena de morte pela cadeira elétrica. Ele foi considerado são porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas ele só não se importava. Antes de ser executado, ele disse: "Que emoção vai ser morrer na cadeira elétrica, a emoção suprema, a única que eu nunca experimentei." Em janeiro de 1936, com 65 anos, ele foi executado.